Você já imaginou se Michael Jackson aparecesse em 2026 dizendo que esteve vivo esse tempo todo? Isso chocaria você? Eu tenho certeza de que chocaria o mundo inteiro. Jornais interromperiam suas programações. As redes sociais explodiriam em questão de minutos. Milhões de fãs ficariam sem acreditar no que estavam vendo. Mas, e se eu te dissesse que existe uma que faz algumas pessoas acreditarem que Michael Jackson poderia ter escolhido desaparecer e viver longe dos holofotes? Fique comigo até o final, porque hoje vamos analisar 20 pontos que fazem os defensores dessa te perguntarem uma única coisa: será que Michael Jackson realmente foi embora? Ou será que ele escolheu sumir? Mas algumas dessas ideias são tão intrigantes que fazem muita gente parar e pensar. O primeiro ponto é a liberdade. Michael Jackson foi uma das pessoas mais famosas que já existiram. Onde quer que ele fosse, multidões apareciam. Câmeras surgiam, seguranças precisavam agir. Imagine passar décadas sem conseguir andar sozinho em uma praça, visitar uma praia ou simplesmente tomar um café sem ser reconhecido. Alguns acreditam que o maior sonho de Michael não era ganhar mais dinheiro ou mais fama. Era ser livre. O segundo ponto é o cansaço da fama. A maioria das pessoas sonha em ser conhecida, mas poucas conseguem imaginar o peso de ser conhecido pelo planeta inteiro. Talvez para alguém que viveu sob os holofotes desde a infância, desaparecer parecesse uma forma de descansar. O terceiro ponto é a busca pela paz. Michael viveu momentos de glória, mas também enfrentou inúmeras controvérsias. Segundo essa teoria, sumir seria uma maneira de deixar para trás décadas de pressão. O quarto ponto é ainda mais curioso. E se ele quisesse descobrir quem realmente gostava dele? Sem fama, sem dinheiro, sem o nome Michael Jackson. Quem permaneceria ao seu lado? O quinto ponto é a vida simples. Imagine acordar sem entrevistas, sem shows, sem fotógrafos, sem manchetes. Apenas uma vida comum. Para muitos isso parece normal. Para Michael Jackson, talvez fosse o maior luxo do mundo. O sexto ponto envolve a natureza. Alguns fãs acreditam que ele sempre sonhou em viver em um lugar isolado, cercado pelo mar, longe do barulho das cidades. O sétimo ponto é o mistério. Existem pessoas que acreditam que Michael adorava surpreender o público, e poucas surpresas seriam maiores do que desaparecer completamente. Mas espere, porque o oitavo ponto é um dos mais intrigantes. E se o desaparecimento fosse a única maneira de proteger sua privacidade para sempre? Pense nisso por um instante. Nenhuma celebridade do planeta consegue desaparecer totalmente, a não ser que ninguém esteja procurando. O nono ponto é a saúde mental. O décimo é a pressão da indústria. O 11º é o desejo de envelhecer longe das câmeras. O 12º é escapar das expectativas impossíveis criadas pelo mundo. O 13º é viver sem julgamentos. O 14º é observar tudo de longe. O 15º é finalmente controlar sua própria história. O 16º é descobrir quem ele realmente era sem o personagem criado pela fama. O 17º é viver sem medo. O 18º é aproveitar coisas simples que quase ninguém valoriza. O 19º é guardar o maior segredo da história do entretenimento. E então chegamos ao 20º e último ponto, o mais impactante de todos. Porque se Michael Jackson realmente tivesse escolhido desaparecer, ele saberia que milhões de pessoas passariam décadas tentando responder a mesma pergunta: onde ele está? E talvez seja justamente isso que mantém essa teoria viva até hoje. O mistério, a dúvida, a curiosidade, a sensação de que ainda existe algo que ninguém conseguiu explicar completamente. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Se Michael Jackson aparecesse hoje, em 2026, dizendo que esteve vivo esse tempo todo, você acreditaria nele? Ou acharia que seria a maior surpresa da história da música? Posso também transformar isso em um roteiro com técnicas de retenção profissional, ganchos a cada 30 segundos e cliffhangers entre os tópicos para aumentar ainda mais o tempo de exibição. Mas agora vem a parte que poucas pessoas param para pensar. E se Michael Jackson realmente tivesse decidido desaparecer, como ele conseguiria fazer isso sem que ninguém percebesse? Parece impossível, não é? Afinal, estamos falando do artista mais famoso da história da música. Um homem que era reconhecido em praticamente qualquer lugar do planeta. Mas existe um detalhe que deixa essa ainda mais intrigante. Quanto mais famoso alguém é, mais as pessoas acreditam que estão observando todos os seus passos. E é exatamente aí que alguns teóricos acreditam que estaria a maior vantagem. Porque ninguém procura aquilo que acredita já ter encontrado.
Mas calma. O próximo ponto é onde essa história começa a ficar ainda mais misteriosa. Imagine por um instante que você tivesse dinheiro praticamente ilimitado, recursos, contatos e a capacidade de viajar para qualquer lugar do planeta. Você não precisaria viver em uma grande cidade, não precisaria aparecer em público, não precisaria dar entrevistas. Bastaria encontrar um lugar distante o suficiente para ser esquecido. E é aqui que surge uma pergunta inquietante. Qual seria o lugar perfeito para alguém desaparecer? Uma ilha isolada? Uma propriedade particular? Uma região remota onde ninguém faria perguntas? Ninguém sabe. Mas essa dúvida é justamente o combustível que mantém essa teoria viva até hoje. E existe algo ainda mais curioso, porque os defensores dessa ideia acreditam que uma pessoa que passou a vida inteira sendo observada talvez valorizasse mais do que qualquer outra coisa o anonimato. Pense nisso. Durante décadas, Michael não podia simplesmente sair para caminhar, não podia entrar em um restaurante comum, não podia passear tranquilamente em um shopping. Agora imagine poder fazer tudo isso sem que ninguém o reconhecesse. Para algumas pessoas isso parece impossível. Para outras, parece o motivo perfeito para desaparecer. Mas espere, porque o próximo detalhe é o que faz muitas pessoas continuarem assistindo vídeos como este até o final. E se o verdadeiro objetivo não fosse fugir do mundo, mas observar o mundo? Sem que o mundo soubesse. Imagine assistir aos fãs continuando a ouvir suas músicas, assistir novas gerações descobrindo seus álbuns, ver crianças dançando músicas lançadas décadas atrás. Tudo isso sem precisar aparecer. Tudo isso sem dizer uma única palavra. Seria estranho? Sem dúvida. Mas também seria fascinante. E agora chegamos a uma das perguntas mais perturbadoras dessa teoria. Se alguém realmente conseguisse desaparecer completamente, quanto tempo levaria para as pessoas deixarem de procurar? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Talvez nunca, porque algumas figuras são tão grandes que continuam presentes mesmo quando não estão mais aqui. E Michael Jackson é uma dessas figuras. Mas ainda não chegamos à parte mais interessante, porque existe uma coisa que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar: tempo. E se alguém passasse anos longe dos holofotes, teria tempo para refletir, tempo para mudar, tempo para viver experiências que jamais conseguiria viver sendo a pessoa mais famosa do planeta. E talvez esse seja o ponto que mais faz as pessoas pensarem. Não a fama, não o dinheiro, não os mistérios, mas a possibilidade de viver uma vida normal. Uma vida que Michael talvez nunca tenha experimentado completamente. Agora me responda uma coisa. Se você pudesse escolher entre ser a pessoa mais famosa do mundo ou viver totalmente livre e anônimo, o que você escolheria? Porque a resposta para essa pergunta pode ser justamente o motivo pelo qual essa teoria continua intrigando tantas pessoas até hoje. Mas ainda existe um último detalhe que quase ninguém comenta. E ele pode mudar completamente a forma como você enxerga toda essa história.